Olá pessoal, esse é mais um vídeo do SOS Soluções Elétricas. Hoje eu vou abordar sobre as entradas analógica e digital do inversor de frequência, ou seja, a parte da instalação em si e da programação. Como vocês podem ver aqui a entrada do inversor de frequência, onde nós temos as DLs, que é a DL1, DL2, DL3, DL4, GND, aqui a parte analógica e a saída em relé. A primeira coisa que a pessoa deve fazer no inversor de frequência, assim que a pessoa começa a fazer a parametrização, é entrar com o código de acesso, que é o parâmetro 000, que de fábrica já vem selecionado como 5. No meu caso, eu coloquei o parâmetro 0200 e selecionei a opção 1, porque eu quero que o inversor de frequência trabalhe de módulo remoto. Eu também poderia deixar no módulo local, que a diferença é a seguinte, pessoal. No módulo local, você vai dar a partida no inversor de frequência no seu motor apenas no local, ou seja, apenas no inversor de frequência. E no módulo remoto, você pode fazer essa partida via botoeiras, por exemplo, de maneira através de um comando, por exemplo. Então essa é a diferença entre o módulo local e o módulo remoto. Então, no meu caso, eu programei outro parâmetro, que foi o parâmetro 263, certo? O parâmetro da DL1, ou seja, para a DL1 eu coloquei o parâmetro 263, que é o parâmetro da DL1, e coloquei a opção 2 lá na programação. O que quer dizer essa opção 2? Quer dizer que assim que eu acionar essa botoeira com retenção, vai habilitar gerar um inversor de frequência, que é esse parâmetro 263. Depois eu programei o parâmetro 264 e coloquei a opção 8, ou seja, a opção de sentido de giro. Eu quero que na minha DL2, quando ela for acionada, o meu motor gira em sentido horário. Horário para o lado. Então, quando o meu contato aberto do meu inversor de frequência fechar, ou seja, meu motor vai girar apenas para um lado, certo? Aqui eu poderia colocar, por exemplo, um contato aberto do contactor, por exemplo, 23 e 24. Um exemplo, certo? Quando o meu inversor de frequência for acionado a bobina A1 e A2, os contatos abertos, normalmente abertos, vão fechar e os contatos fechados vão abrir. Então, como eu coloquei aqui um contato aberto, contato 23 e 24, na hora que a minha contactora for energizada, esse contato vai fechar, fazendo com que meu motor gire de maneira horária, certo? Eu também programei para minha experiência, para o próximo vídeo que eu vou fazer sobre uma partida com reversão de motor através do inversor de frequência, o parâmetro 265. E também coloquei a opção 8, porém com sentido anti-horário. Ou seja, quando eu apertar uma segunda botoeira, o contato vai fechar, fazendo com que meu motor ele rotacione de maneira anti-horário. Então na DL3 ou na DL4, vou colocar na DL4. Então na DL3. Então na DL3 eu poderia colocar mais um contato aberto da contactora. Vou colocar aqui 33 e 34. Que quando eu acionar a botoeira sem retenção, esse contato 33 e 34 da segunda contactora vai fechar, fazendo com que o meu motor agora gire em sentido anti-horário. E já para a DL4,
eu coloquei o parâmetro 0, que é o parâmetro 266, coloquei o parâmetro 0, parâmetro 266 coloquei 0, ou seja, parâmetro sem função, ou seja, não vai ter nenhuma função na DL4, as únicas funções que vai ter apenas na DL1, DL2 e DL3. Eu também cadastrei, eu fiz a parametrização, né, do parâmetro de potenciômetro, ou seja, parâmetro 230. Parâmetro 230. Onde eu cadastrei como que eu vou querer que meu motor aumente ou diminua sua velocidade através do potenciômetro, certo? No momento aqui nossas saídas de relés não vão ser usadas agora no momento, então para que vocês possam entender o que é que eu fiz, eu fiz a programação do inversor de frequência. Todas essas são as saídas analógicas e digitais do inversor de frequência, onde 1, 2, 3 e 4 são a DL de 1 a DL4. GND é a parte negativa do inversor de frequência. AL1 a mais 10 volts, AL2 e a A01 é a parte analógica, e a outra saída digital é a parte em relé, que está aqui logo do lado. Então, na DL1, como vocês puderam analisar, eu programei a opção 2 pelo parâmetro 263 para habilitar geral o meu inversor de frequência. Na DL2, que foi o parâmetro 264 com contato aberto do contactor 1, eu coloquei o contato aberto 23 e 24 e programei no parâmetro 264 a opção 8 no sentido de rotação horário. Já no parâmetro 265 eu programei, por exemplo, mais outra opção 8, que é o sentido de rotação anti-horário. E na DL4 eu coloquei sem função, ou seja, também posso inverter, né? Eu posso colocar aqui na DL3 sem função e posso colocar esse contato aberto na DL4, por exemplo. Não é isso? Então, mais ou menos é assim que funciona o inversor de frequência. Lógico que esses são os parâmetros, vamos dizer, os parâmetros básicos para você fazer a parametrização. Existem outros parâmetros, por exemplo, parâmetro de frequência, parâmetro de velocidade, vários outros parâmetros que você pode cadastrar, fazendo com que seu inversor de frequência funcione da maneira que você quer. Também existe outro parâmetro, por exemplo, existe o parâmetro 200, onde se você entrar nesse parâmetro, você pode cadastrar uma senha, certo? Uma senha, isso pode ser muito importante, por exemplo, você não quer que alguém mexa no inversor de frequência para poder não ter algum risco de alguém ir lá e mexer no que você fez e acabar dando algum problema futuro. Você pode entrar nesse parâmetro 200 e cadastrar uma senha de fábrica, que a senha de fábrica é 05 pelo parâmetro de acesso do parâmetro 000, mas você pode no parâmetro 200 simplesmente cadastrar uma outra senha. Então tá aqui, pessoal, uma explicação pequena, básica. Espero que vocês tenham entendido de maneira clara e objetiva. Então esse aqui foi mais um vídeo do canal SOS Soluções Elétricas e até a próxima para vocês.